Queridos irmãos e irmãs, o tema da novena de Santo Antônio, neste domingo, neste 8º dia da novena, é os santos e santas de Deus como exemplos para a nossa vida. Penso que nós todos, de alguma forma, conhecemos a vida de tantos santos e santas de Deus. Homens e mulheres que, assim como nós, procuraram viver a vida cristã, se esforçaram, buscaram sempre fazer a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus lhes pedia. E nós entendemos que a santidade cristã, o santo cristão, é alguém que não foge do mundo, que não se separa do mundo, mas aquele que procura viver onde Deus lhe chama, onde Deus pede, segundo as necessidades, as realidades do mundo. Mesmo aqueles que têm uma vocação especial de se consagrar a Deus, materialmente deixando o mundo, nos mosteiros, por exemplo, inúmeros santos que viveram reclusos durante a sua vida, a sua existência, santos eremitas, por exemplo, que viveram nos desertos, especialmente no início do cristianismo, muito especialmente no Egito. Havia milhares de homens e mulheres que viviam isolados do mundo, no meio do deserto. Mesmo estes irmãos e irmãs nossas, que de certa forma materialmente se separaram do mundo, mas na verdade estavam ali por duas razões, por dois motivos. O primeiro era a purificação da sua própria vida, uma vida de sacrifício, uma vida de penitência, exatamente porque no mundo, nas realidades do dia a dia, pouca gente se interessava por Deus, pouca gente se interessava por levar uma vida cristã em profundidade. Então, de certa maneira, eles procuravam ser radicais neste sentido de se separar de tudo, de viver uma vida penitencial, mas por causa daqueles que não amavam a Deus. E também, nestas realidades do mundo, rezavam pelo mundo. Eram como que para-raios que atraíam as graças de Deus para o bem de toda a humanidade. Ainda hoje, a igreja é enriquecida com esta vocação. Aqui mesmo, na nossa paróquia da Catedral e da Diocese de Frederico Westphalen, de outros lugares, nós temos vocações exatamente deste nível. Famílias da nossa comunidade são abençoadas por filhos e filhas que se entregam generosamente a Deus. No Carmelo de Porto Alegre existem 4 religiosas que têm a sua origem, a sua raiz aqui na nossa diocese. Mulheres que decidiram entregar as suas vidas totalmente a Deus, rezando pelo mundo, oferecendo-se como sacrifício pelo mundo, para atraírem de Deus as graças que este mundo tanto precisa, tanto necessita. E não são pessoas alienadas, não são pessoas que vivem fora da realidade, pelo contrário. O fato de se destacarem do mundo e do dia a dia atribulado que nós temos, que é assim a nossa vida no trabalho, na família, faz com que elas tenham uma fineza de compreensão das realidades do mundo. E por isso possam se debruçar, possam rezar e manterem contato com muita gente do mundo. Nossos seminaristas, por exemplo, de Viamão, do nosso seminário maior de Viamão, têm contato frequente com essas religiosas que rezam por eles, que se oferecem também como intercessoras junto de Deus
pela vocação dos nossos seminaristas. Mas, em geral, os santos da igreja são homens e mulheres que se dedicaram a alguma ação de caridade. Temos grandes exemplos, grandes santos na igreja. Hoje nós temos os profissionais da saúde aqui conosco. É uma honra imensa ter vocês aqui, uma alegria muito grande. Somos muito agradecidos a vocês. Nós não esquecemos o que vocês fizeram pela população durante a pandemia. Não esquecemos as horas e horas que vocês deram de sacrifício, sacrificando momentos de descanso, sacrificando até direitos, que são direitos humanos, no descanso, até da segurança, para o bem da população. Isso estará marcado para sempre na história, não só da nossa cidade, mas de tantos e tantos lugares, onde os profissionais de saúde foram, assim, de uma atitude corajosa e, antes de tudo, uma atitude caridosa. O trabalho que se faz, o trabalho profissional, se recebe por ele, se ganha por ele. Mas a gente sabe que há formas de se fazer as coisas, há maneiras de se fazer as coisas. Somos muito agradecidos a vocês. No dia de hoje é importante dizer isso a vocês. Temos a graça de tê-los aqui. Mas muitos santos se dedicaram, por exemplo, à saúde. São Camilo de Leles, que saía pelas ruas, na Itália, recolhendo os doentes ali pela rua, pelas casas que os familiares não queriam mais cuidar. Santa Teresa de Calcutá, que viveu numa cultura na Índia, onde a mentalidade é totalmente diferente da nossa mentalidade. Nós, queridos irmãos, bem ou mal, fazemos todo o esforço para cuidar dos enfermos, dos doentes, dos idosos. Mas a cultura hindu, quando alguém está doente, em determinadas realidades dali, a família pega a pessoa, coloca na porta de casa, do lado de fora, e para que a vida dê o seu curso normal. Esta é a visão, ainda hoje é assim. Isso não é coisa do século passado, de antigamente, ainda hoje é assim. A ideia de que o enfermo é um peso. E, portanto, Santa Teresa de Calcutá saía pela rua com um carrinho, como esses carrinhos que recolhem coisa velha pelas ruas, ela puxando esse carrinho e colocando os doentes dentro do carrinho, levando para um local que ela tinha conseguido para dar uma morte digna a essas pessoas. E tantos outros santos, crianças, jovens, adultos, idosos, homens, mulheres, que fizeram das suas vidas uma resposta a Deus, aos apelos de Deus, porque Deus vem ao nosso encontro. Tantas e tantas vezes nós olhamos para cima para procurar a Deus. Aquele primeiro astronauta russo, ateu, que foi lá para o espaço, a primeira nave que sobrevoou a Terra, ele, quando voltou, disse assim: olha, procurei a Deus ali e não encontrei. Isso é a ignorância mais absurda que uma pessoa pode ter, porque Deus nós encontramos aqui na Terra. Especialmente encontramos a Deus, como Jesus nos ensinou, nos nossos irmãos, especialmente naqueles que precisam de nós, aqueles que têm necessidades, que nós de alguma forma podemos suprir, necessidades humanas, físicas, necessidades espirituais, necessidades psicológicas, afetivas. O cristão e o santo cristão não olha para o céu. O cristão, o santo cristão, olha para a terra e sabe que ele vai encontrar Jesus aqui, vivo, apelando à sua generosidade, à sua dedicação. E neste sentido,
Nós hoje, com esta nossa reflexão, santos como exemplos para a nossa vida, nós podemos focar a nossa atenção aquele que é o nosso padroeiro, que é Santo Antônio. Santo Antônio é o maior exemplo de vida cristã para o cristão de hoje. Meus irmãos, este homem viveu no século XIII da era cristã. Nós estamos no século XXI. São mais de 800 anos que a mensagem de Santo Antônio continua viva, continua atraindo a nossa atenção, continua iluminando os nossos olhos. Nós ainda hoje aprendemos do exemplo deste santo. Essas coisas simples do dia a dia que podem parecer banais. O pão de Santo Antônio, que expressa a caridade que ele sempre teve para com os mais necessitados, para com os mais pobres. A questão dos casais que buscam em Santo Antônio, os namorados, os noivos, aquele intercessor para o seu amor humano. O amor humano é uma coisa santa, é uma coisa bonita, é a forma como Deus quer que o mundo cresça e se desenvolva, através do amor entre duas pessoas que gerem a vida. E Santo Antônio é invocado como protetor dos namorados, daqueles que estão se decidindo, até daqueles que talvez não conseguem com facilidade encontrar algo de bom nesse sentido na sua vida. Isto porque Santo Antônio sempre na sua pregação falava do casamento, falava da vida matrimonial. Santo Antônio que faz encontrar coisas perdidas. Essas coisas podem parecer superstições, não são superstições. É a confiança que leva o povo de Deus a invocar Santo Antônio nas coisas do dia a dia. Nós não vamos pedir a Santo Antônio que não deixe cair uma bomba atômica na nossa cabeça. Podemos pedir, mas isso não faz parte do nosso dia a dia, até o momento. Não faz parte do nosso dia a dia. Mas essas coisas triviais, essas coisas pequenas do dia a dia, as pessoas confiam em Santo Antônio, buscam a intercessão de Santo Antônio. E quem duvida dessa intercessão, eu sempre digo assim, faça a experiência de pedir. Faça essa experiência. Para você perceber a grandiosidade da intercessão deste santo da igreja. Portanto, os santos de Deus são para nós modelos de santidade. Nós devemos olhar para eles não como pessoas distantes. A nossa ideia em relação a Santo Antônio se condensa numa imagem. Porque é isto que nós temos, uma imagem de Santo Antônio. Ele não está na imagem, nenhum santo da igreja está na imagem. A imagem representa. Mas este homem foi um homem como qualquer um de nós, que viveu no dia a dia as realidades mais triviais do dia a dia, sempre confiando em Deus, sempre buscando a Deus, sempre procurando dar soluções na sua vida que se referissem a Deus. E neste sentido é um grande modelo para nós. Nós podemos imitar Santo Antônio. Podemos aprender da sua vida para colocar em prática na nossa vida as coisas bonitas que Santo Antônio viveu no seu dia a dia. E foi isso que fez de Santo Antônio um grande santo. E é isso, o dia a dia vivido na confiança em Deus, é que vai também, queridos irmãos, nos fazer santos. A santidade não era só para ele, a santidade é para todos nós. Deus não queria só Santo Antônio santo, Deus quer todos nós santos, e santos de altar. E esta ideia que você tem na sua cabeça, na sua mente, que eu também tenho, eu ser santo, com os defeitos que eu tenho, com o meu jeito de ser, com as realidades que muitas vezes na minha vida eu não consigo tratar bem os outros, não sei o que pode nos afligir, nos afetar.
E Deus nos diz, sim, é com isso que eu te quero santo. É com essa luta pequena do dia a dia, do esposo com a esposa, de se compreender, de se perdoar, de não esperar o outro tomar a iniciativa para se resolver as situações difíceis, mas eu tomo a iniciativa, eu dou o primeiro passo. Dos filhos com os pais, aqui há muitos jovens, o respeito, o carinho, não tratar mal os pais, não ter um caráter azedo, amargo. Muitas vezes na rua, com os amigos, a gente é doçura, e dentro de casa, amargura. Estas atitudes pequenas do dia a dia, este fazer bem o próprio trabalho, atender bem as pessoas, ver em cada um que se aproxima de nós, Jesus que vem ao nosso encontro, Jesus que vem nos pedir alguma coisa. Quando nós conseguimos, queridos irmãos, pensar assim, refletir assim e viver assim, o caminho da santidade está aberto para nós. Foi isso que fez Santo Antônio um grande santo. Saber ver Cristo, Jesus, em cada momento, em cada situação, em cada realidade da sua vida. Morrer para si, para que Cristo viva em nós. Aquilo que o diácono proclamou do Evangelho de hoje, o grão de trigo é colocado na terra, ele tem que morrer. Em nós tem que morrer o egoísmo. Em nós tem que morrer a autossuficiência. Em achar que nós somos o centro do mundo. Não, o centro do mundo é Cristo. E a nossa vida será feliz na medida em que nós estivermos sempre unidos a Cristo. Olhemos para Santo Antônio, porque vale a pena aprender da vida deste homem. O quanto ele hoje ainda nos ensina. Que mensagem bonita, belíssima ele tem para nós nos dias de hoje. Tivemos este ano, estamos já praticamente encerrando a novena de Santo Antônio, uma coisa fantástica, extraordinária. Uma novena com a participação do povo imensa. E tudo isso se deve à importância deste homem, à mensagem atual que ele tem para cada um de nós. Peçamos esta intercessão, confiemos em Santo Antônio e procuremos aprender da sua vida tantas e tantas riquezas espirituais para o nosso dia a dia.